Ei, som. Boa noite, gente. Antes de darmos início à coletiva com o técnico Tite e com o Renato Augusto, pedir a vocês que deixem os celulares desligados, por favor. Identifiquem-se, nome e veículo na pergunta. O Danilo e o China, então, com os microfones, podem levantar a mão. A gente começa com a coletiva do Renato e depois passa para o Tite. Então, por favor, quem estiver ao vivo, levante as mãos aí. Ao vivo? Eudes, está ao vivo? Ok. Então, a gente está ao vivo pela CBF TV. Vou começar agora a coletiva com o Renato Augusto. Por favor, Eudes. Boa noite, Renato. Eudes Júnior, do Sport TV. Com as mudanças na equipe, o que muda principalmente ali no meio-campo, com a entrada do Fernandinho, do Giuliano, as posições são mantidas, mas algumas características são diferentes. O que você espera desse jogo com essa formação agora? Olha, primeiro a gente encontrou um padrão tático, né? Independentemente da peça em que está jogando, o padrão é o mesmo. É claro que os jogadores têm características, principalmente do meu lado, o Marcelo tem uma característica, o Felipe tem outra. Então, eu tento me adaptar para poder potencializar o lateral. Então, eu já joguei com o Felipe muitas vezes, então, para mim, acho que não vai ter dificuldade nenhuma. Renato, aqui, Vitorino Sherman, do Fox Sport, tudo bem? Tem informação de que você vai ser o capitão, queria que você pudesse confirmar. E você, nas Olimpíadas, mostrou uma liderança muito grande, mas sem abraçadeira, era um capitão sem faixa. Como é que agora ser o capitão de fato e de direito? Olha, acho que não vai mudar em nada. Vou continuar agindo da mesma forma. Assim como foi no Corinthians, a gente tinha uma rotatividade da faixa de capitão muito grande. Para poder dividir essa responsabilidade. Então, para mim não vai mudar. Claro, é uma honra muito grande, muito feliz por isso. Mas o mais importante é vencer o jogo, independentemente de quem tem a faixa. O Renato, Wellington Campos, Rádio Itatiaia, aqui à sua direita. E para você, o que é ser o capitão? Olha, eu tento, se eu fui escolhido hoje, é porque eu tive algumas características que o professor enxergou para poder ser o capitão. Então, eu não posso mudar o meu jeito de ser. Eu não posso nem tentar fazer mais e nem fazer menos. Continuar agindo da mesma forma, continuar falando da forma que eu falo, não só dentro do campo, como fora do campo. E acho que foi isso que me credenciou para estar aqui hoje. Então, não vou mudar. Oi, Renato. Oi, Tite. Boa noite. 4 mudanças num time, né? Meio time praticamente, não é uma coisa comum. Mas, como você disse, já encontraram um padrão. É essa estabilidade que vocês buscam? Já estão nesse momento de poder usufruir dessa estabilidade, apesar de tantas mudanças? Acho que só o Fernandinho não estava na última, mas o professor trabalhou também, para quem não jogou, fez a parte tática com quem não jogou. Então, quem entra já tem uma noção muito grande do que tem que se fazer, né? Então, são jogadores de alto nível, claro, então, até quem não está jogando está vendo o jogo e sabe o que fazer. Então, esse padrão tático encontrado nós vamos ver novamente no jogo de amanhã. Renato, aqui mais ao centro, tudo bem? Flávio Ortega, ESPN. Amanhã o Brasil vai ter um jogo especial porque vai atingir a marca de 50 jogos pelas eliminatórias aqui no Brasil como mandante. Nunca perdeu, né? Foram 37 vitórias e 12 empates. Normalmente, quando um clube tem uma estatística como essa, se fala muito em Caldeirão, se fala muito no local de jogo, mas a seleção joga no país todo, né? Queria que você falasse um pouco, assim, como jogador de seleção brasileira, o que você sente? É o apoio de torcida, é o poder dos jogadores, uma simbiose de quem joga fora e dentro? Por que uma seleção consegue ser forte e invicta por tanto tempo numa eliminatória que é sempre tão difícil? Acho que primeiro o apoio do torcedor, que a gente teve um apoio muito grande em Manaus, fez uma grande diferença. Isso nos ajudou bastante. Mas é claro que o jogador não joga sozinho, então a gente tem que fazer o nosso papel, tem que continuar com o nosso padrão, continuar buscando alternativas dentro do jogo, para poder sair amanhã com a vitória. Claro, a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo, para o torcedor acaba criando uma expectativa de goleada e é mentira, então a gente sabe que vai ser um jogo muito complicado. Ô, Renato, tudo bem? Cara. Tudo bem, Tite?
Queria saber o seguinte, nunca ninguém duvidou do seu potencial técnico, né? Se colocava muito em dúvida que você não conseguia dar uma sequência, as contusões te acompanhavam frequentemente, de repente no Corinthians deu uma parada, as coisas começaram a acontecer, você não teve mais contusão, você começou a jogar, ter sequência de jogos, seu potencial subiu, chegou na seleção brasileira, ganhou uma medalha olímpica, hoje você é capitão de um jogo de eliminatórias. Qual a importância que teve o Tite para acabar com toda essa situação que te acompanhava e fazer de você hoje um atleta exemplar, inclusive sendo capitão da seleção? Olha, primeiro que é difícil falar dele, né? Ainda mais com ele aqui do lado, aí já é um pouco mais difícil. Mas eu acho que com ele eu encontrei a minha melhor forma tática, técnica e física. Foi um cara que me deu muita abertura para que a gente pudesse conversar bastante da parte tática. Talvez eu tenha evoluído muito taticamente com ele devido a isso. Então, claro, eu sou eternamente grato por estar onde eu estou hoje a ele, mas espero poder agradecer isso dentro do campo, trazendo vitórias e títulos. Renato, aqui na ponta direita, Edson Júnior da Rádio 730. Todas as seleções que jogam com o Brasil aqui, a maioria, elas ficam fechadinhas. Em especial, uma seleção com menos tradição, como a Bolívia, deve vir fechadinha. Tendo no meio campo 4 jogadores que marcam e também jogam, será mais importante para, quem sabe, furar esse bloqueio? Eu acho que hoje o futebol moderno ele pede isso. Já foi o tempo que você tinha um jogador só para marcar e tinha um jogador só para atacar. Hoje, se todo mundo atacar e defender, você está forte. Senão, você com certeza vai perder o jogo. Então, está todo mundo muito consciente disso. Não é à toa que você vê o Jesus lá na frente correndo do jeito que vem correndo, o Neymar dando um pique do jeito que está dando. Então, eu acho que isso também passa um pouco da liderança do treinador, que mostrou do jeito como ele gosta de jogar, e os jogadores inteligentes entenderam. Oi, Renato, boa noite. Boa noite. No fim do treino de ontem, o Felipe Coutinho e o William iam saindo abraçados, aí o Tite atrás gritou, talvez vindo à tona um pouco da descendência italiana, falou daquele jeito baque, assim, de ei, vocês e tal. E eles, num primeiro momento, parece que levaram assim um susto, não entendiam muito bem qual era o tom do chamado, e eu vi que você, assim como outros, estavam rindo como se já entendessem e conhecessem aquela cena. De fato, você já tinha vivido uma cena parecida como essa no Corinthians? E foi isso mesmo? Então, eu comentei isso até com o Fábio, com o Paulinho, que estava ali do lado. Depois ele veio até conversar com a gente. Eu tinha passado por uma situação que a gente estava brigando por vaga, uma posição natural, eu e Douglas. E naquele jogo, no jogo até do Criciúma, eu joguei e eu fiz o gol. Só que eu sempre me dei muito bem com o Douglas, então eu fiz o gol e fui comemorar com o Douglas. E acho que ele ficou umas 3 semanas passando esse abraço num vídeo, toda hora falou, isso aqui é a união de um grupo, isso aqui, ó, vocês estão disputando uma posição, mas sem maldade, sem querer atrapalhar o outro, e sim uma coisa sadia. Então, a gente riu porque realmente a gente já conhece e sabe que é o jeito dele de trabalhar. Obrigado, Renato. Vamos começar aqui com o seu Osiris, a entrevista do técnico Tite. Boa noite, professor. Paraná lhe abraça e deseja sorte. O senhor mudou o país saiu de uma tristeza pelo futebol e está agora numa alegria avassaladora. Como o senhor vai trabalhar com esse entusiasmo brasileiro e como esse favoritismo aparente pode ser bloqueado e passado a esses talentos que o senhor tem no comando? Boa noite a todos. É injusto o que você está colocando para mim, porque é um excesso de elogio e um excesso de responsabilidade quando é uma equipe toda de trabalho. E eu volto a dizer, se uma coisa que a minha idade me trouxe é de saber dividir a alegria e saber que a gente faz trabalhos importantes com cada um da equipe participando de uma forma forte. Então, é uma sequência de um trabalho onde atletas, principalmente, porque eles são os artistas, junto com uma staff, junto com uma torcida, organizam e dão a condição de um grande jogo, né? E eu faço parte, sim, tenho essa responsabilidade, faço parte dela. Tite, aqui, à sua esquerda. Emerson Tchalian, da Rede TV. Juliano esteve aqui ontem, e quando se referiu a você, falou em honestidade, num cara justo, num cara transparente, que fala olho no olho. Essas qualidades, você acha qual que é o peso dessas qualidades no teu sucesso como treinador hoje e na aceitação que o teu nome tem em praticamente todo o Brasil?
Eu tento ser assim, mas humanamente eu não sou sempre assim, porque vai me fugir em algum momento. E eu quero e agradeço a Carlos Alberto Silva, a Pedro Pires de Toledo, que me ensinaram a agir dessa forma no futebol. Porque quando eu comecei eu tinha sempre a situação, a bola tu, pô, tem que ser malandro. A bola, ó, tu não fala o que... A bola é igual a todas as outras atividades. Igual. E eu aprendi com eles que dá para falar pela frente, dá para se posicionar, dá para enaltecer o trabalho. E aquela situação ontem, Tino, a que se referia ao Renato, ela brotou, eu não fiz. Quando nós estamos conversando, eu e a comissão técnica, logo em seguida o Kleber fala assim, ó, havia a informação de que o William treinou muito. E ele tinha os dois abraçados lá. E aí eu fui intuitivo, eu digo, eles têm que saber. Se nós estamos falando aqui, eles têm que saber. Que tem que competir, sim, elevar o nível técnico, sim, mas dá para ser leal. E dá para ter personalidade forte. O William tem personalidade forte. Personalidade forte não é aquele que vem aqui reclamar publicamente de que saiu do time. Nem que sai do cantinho do vestiário e fica fazendo trejeito que a gente consegue ler. Personalidade forte é sair da equipe, ser informado como informei aos dois, particularmente, para não entrar no campo, elaborar a dor interna e dizer assim, pô, eu estou saindo da equipe, eu queria estar jogando, ir lá e trabalhar forte. Isso é personalidade forte. Senão a gente fica com o cunho, tipo, o cara reclamou, personalidade forte. É nada, o moleque é que tem personalidade forte. Ele tinha que saber. Tite. Uma questão técnica sobre a tua opção pelo Juliano. Quando terminou o jogo contra a Bolívia, lá em Manaus, tu já tinha decidido na tua cabeça que o Juliano ingressaria no lugar do Paulinho. E uma outra questão de ambiente. Ninguém mais fala, ninguém mais pergunta sobre algo que é uma tatuagem, uma marca do Brasil, 7-1 diante da Alemanha. Como é que você acha que esse ambiente conseguiu ser transformado? Tudo o Rio Grande do Sul pode responder bem em relação ao Juliano, porque no Internacional a adaptação foi a essa função e ali onde ele mais rendeu. Antes ele jogava como um meia mais avançado no losango, como jogador da articulação, e aí eu trouxe para uma função mais atrasada, que ela é parecida, não é igual, e fazendo articulação para depois chegar. No Internacional ele foi assim. Na sequência dos jogos aqui conosco, trabalhando também nessa função. No Grêmio ele jogava com 4-2-3-1 pelo lado. E aí eu conversando com o Roger inclusive confidenciou comigo, ele disse assim, poxa, eu ia trazer ele para dentro, mas os ajustes das peças que eu tinha não permitia, e eu tinha que utilizar os melhores, o desafio. O Roger disse, por isso que eu utilizo ele como articulador pelo lado, mas ele por dentro ele produz. Entendeu? Então, um pouquinho mais avançado ou nessa função. Então era uma tendência, mas eu estava acompanhando como é que ele ia no clube. Não adianta eu pensar uma coisa e se ele no clube não estiver produzindo. A outra faz parte da história, ninguém está fugindo. O 7-1 aconteceu, nós perdemos. Só que existem etapas. E essa etapa é de uma condução em busca de uma classificação para uma Copa do Mundo, que a gente sabe o quanto ela é difícil, o quanto ela é importante. Tite, eu sou Vicente Estevam, da Tribuna do Norte, aqui de Natal. Eu queria saber sobre esse aspecto da seleção. Não tem uma sede para mandar os seus jogos hoje, atualmente. Ela está rodando o Brasil. Primeiro, eu quero saber a tua opinião a respeito dessa nova estratégia da CBF de trazer jogos para vários pontos do país. E segundo, se isso traz algum prejuízo técnico para você, para a sua seleção, e também, para finalizar, a sua perspectiva sobre a Arena das Dunas. Campo, um tapete, a atmosfera, a gente sai na rua, a gente vê. Nós temos que ser inteligência. Esse jogo e esse momento é o momento de mostrar a nossa maturidade enquanto equipe. A gente sabia que a gente vem de 2 bons resultados, mas isso não assegura nada. Essa mesma Bolívia, ela venceu em casa por 2-0, de forma consistente, e pegou o Chile, que há 6 meses atrás era a grande equipe por todos nós. Me permite, eu ouvi muitos os comentários e assisti a final contra a Argentina, o futebol mais bonito e mais eficiente. E eu falei para eles hoje. E ela foi em casa e empatou.
Então, esse grau de dificuldade, esse nível de concentração alto, dosagem de carga, eles vieram com uma situação muito diferente da primeira. Atleta jogando domingo, atleta jogando segundo, e a gente foi desafiador para a gente equilibrar. Inclusive, dosar os treinamentos de hoje, fazer um trabalho mais forte, competitivo, e ontem de recuperação mais. Isso todos são desafios nossos. Jogar em todos os locais para também atingir maturidade. Vai jogar em algum local onde é mais crítico, algum local onde é mais apoiador. A gente sabe que o Brasil todo tem diversas formas. E nós temos que ter essa capacidade, inclusive, de maturidade, para absorver isso, ficar, de certa forma, isento, e ir lá para dentro do campo e jogar. Tite aqui, boa noite. É claro que você está botando em campo amanhã uma formação que, a princípio, você não pensou. Vieram problemas, lesão, cartão. E qual é a tua expectativa em relação a essa formação que você coloca amanhã? Ela é a mesma que você teve em relação a Equador e Colômbia? Ou você acha que pode haver, em algum momento, uma dificuldade de adaptação ao jogo que você pretende? Enfim, o que você espera dessa formação? Eu me preparo em algumas situações para vir aqui responder essa pergunta. Te confesso que ela me surpreendeu. E vou te dizer que nível de expectativa tem de manter o padrão. De manter o padrão. E aos poucos ela se consolidar para levar. Por quê? Porque ela modifica 4. Mesmo sabendo que o Fernandinho no City está jogando assim. Que o Juliano, ele treinou de alguma forma assim. Mas que são substituições que ela fez e que numa engrenagem ela busca. Ela não é a mesma coisa. Mesmo tendo jogado, então, a minha expectativa é que produza, na média, não como o primeiro tempo do Equador, porque ainda ficou um pouquinho tenso, o jogo estava nervoso, estava... Claro, é o meu primeiro jogo da equipe, depois ela foi aos poucos soltando, triangulando, jogando, adquirindo confiança e evoluindo. E a meu grau de expectativa é ela manter a média desses 2 jogos. Se fizer o jogo que fez contra o Colômbia, eu vou... Oi? Eu não vou dormir até as 4 da manhã de felicidade. Estou falando em desempenho, porque foi de... Tite, boa noite, Mauro Naves da Globo. Por que você está trocando o William pelo Coutinho? E o que isso muda no time? As 2 entradas do Felipe Coutinho, o momento dele e essa composição de um jogador para formar o 4º homem de meio campo, para flutuar, ele faz com uma maestria. Ele entrou não só porque o adversário também estava em certo ponto cansado, mas a linha de passe que ele abre para os 3 jogadores que vêm mais atrasados, as opções que ele dá para quem está aí, a mobilidade que ele tem, o senso criativo que ele tem, não estou botando, mas ele tem que carregar com essa responsabilidade. Não é à toa que ele é chamado de mago no livro, então ele tem, porque ele encontra a linha de passe e dá essas opções. E formar, tal qual eu vejo as grandes seleções, 4 jogadores no meio campo que têm essa capacidade de marcação e criatividade. Ele tem mais. O Willian é mais agudo, é mais incisivo. Aí tu tem Neymar do lado esquerdo, que ele também tem essa possibilidade de flutuar, mas ele é agudo, é incisivo. Por isso, e o momento dele ter entrado com os 2, mas confesso que foi difícil para mim também. Titi, aqui no fundo, Leonardo Baran. Aqui. Pensando no individual e não no coletivo, é fácil imaginar que o melhor jogo das eliminatórias é enfrentar a Argentina em casa. Raciocinando com a cabeça do jogador, você trabalha com a possibilidade de um pendurado forçar um cartão ou tomar um cartão contra a Bolívia para cumprir contra a Venezuela e não ficar de fora de jeito nenhum desse jogo emblemático que é enfrentar a Argentina? O Vinícius me falou que normalmente, e outras perguntas eu tinha recebido a respeito de Argentina. E eu tenho um padrão para essas respostas, porque ela é verdade, eu falo. Os 3 pontos do Equador valem os mesmos 3 pontos da Argentina. Claro que tem uma conotação maior que é um clássico, eu sei disso. Claro que eu sei. Mas qual é que é o objetivo? Nós não queremos classificar? Não é a gente estar num patamar de distanciar para a classificação? Vale igual. A mobilização é igual. E nós temos que ter um mínimo de inteligência para avaliar isso. Os atletas têm que avaliar isso. Eu tenho que avaliar isso.
que eu quero dizer, se tiver que tomar 8 cartão, todos ficarem fora, mas fazer o melhor desempenho possível, vai fazer o melhor desempenho possível, vai ficar com os 8 fora. Tite, Jair Carvalho, Estado de Minas, prazer revê-lo depois de tanto tempo. Queria saber de você o seguinte, não questionando, né, aqueles jogadores que atuaram no 7-1, mas a gente tem um Thiago Silva, que é um monstro da zaga no PSG, mas é muito questionado na seleção, principalmente nos jogos decisivos, onde andou falhando. E se você pegar Brasil e Alemanha no 7-1 e ver a atuação do Fernandinho, é uma coisa abaixo de qualquer crítica, né? Todos erraram, mas se você vê o Fernandinho naquela atuação, foi abaixo de qualquer crítica. Como resgatar esses jogadores na seleção brasileira, diante do público, do torcedor? E você acha, como na época do Júnior a gente dizia, há jogador de seleção e há jogador de clube. Você pensa assim, também há jogador que é um monstro no clube e não consegue jogar na seleção brasileira? Vamos por partes. Todos nós perdemos no 7-1. Eu perdi junto, com grau de responsabilidade iguais. E, com todo o respeito, a crônica brasileira também perdeu. O torcedor brasileiro também perdeu. O diretor brasileiro também perdeu. Os atletas outros também perderam. Uns mais, outros menos, claro que sim. Agora, individualizar uma situação, ela fica... Então, o Fernandinho, com o desempenho que está tendo no City, o que aconteceu? A ponto de ser elogiado pelo Guardiola e colocar, poxa, qualidade de passe. O Edu falou com... Eu não sei pronunciar direito, é o Vieira, ele falou assim no final assim, para o Edu, porque não fala inglês, o Edu passava e transmitia para mim, o Matheus falando inglês, e se ele é jogador de futebol, tem muita qualidade. Então, poxa, a gente está... E a gente não pode crucificar isso em cima de umas circunstâncias que aconteceram. E essa mesma individualização, ela não serve, então, para o Thiago. O Thiago não jogou. Tu vê como as coisas elas são, que a gente tem que... Existem momentos, é uma etapa, eu entendo, eu também, talvez, se fosse vocês, eu lembraria. Mas é um momento, é uma outra etapa, é um outro ciclo, é um trabalho que segue, sabe, uma vida que segue, nós tentando melhorar, isso serviu para os técnicos brasileiros, eu vou falar da minha classe, mexeu com a minha vaidade pessoal, disse, poxa, cara, não pode ser assim, com uma série de outros, então a gente está procurando dar a nossa parcela de contribuição para crescer. A gente ouve comentários de vocês e vê como eles procuram ser mais abalizados em cima do conjunto da obra e não do resultado final. Eu vou me permitir, não vá atrás que eles não ouvem, eles ouvem sim. Não vá atrás, nós ouvimos sim. E quando ele é abalizado, quando ele se poxa ali, ó, pode até discordar, mas ele tem início, meio fim, poxa, vamos refletir que daqui a pouco isso possa contribuir. E não é contra ninguém, não está contra, mas a gente procurar evoluir. Não, para mim não. Para mim não. Se o atleta atingir um alto nível, é só uma questão de tempo, de adaptação. Com o tempo ele não tem. Tite, aqui à tua direita, boa noite, tudo bem? Tite, quando a gente fez uma entrevista na CBF, eu te perguntei sobre a zaga e você disse que o critério que você usaria para escalar seria coerência. Para escalar a zaga desses jogos agora, tendo o Thiago Silva de volta, e não é comum um jogador como o Thiago Silva ficar no banco em qualquer time ou seleção do mundo pelas qualidades que até você mesmo citou. Como é que você conversou com ele sobre essa coerência? Foi a primeira vez, imagino que vocês tenham tido um contato mais próximo, e eu te pergunto porque o Thiago foi alvo aí nos últimos anos de falhou a comunicação aqui, houve uma reclamação ali, um certo diz-me-diz, e eu sei que você faz de tudo para evitar isso e deixar as coisas claras com os jogadores. Queria saber como é que foi essa conversa com ele. Primeiro, eu elimino todo o preconceito. O conceito que eu faço é das minhas abordagens com as pessoas, senão a gente fica municiado de falou, disse, fez, não fez. É a minha relação. Segundo, eu coloquei para os atletas todos, quando eu coloquei, eu digo, a escalação da equipe, e a minha definição, ela passa por um passado do atleta que teve, por um momento no clube e por uma posição comigo dentro da seleção. Marquinhos e Miranda jogaram muito. Jogaram muito. Coerência. Da mesma forma com que, sem conhecer o Thiago,
eu recebi uma pergunta a respeito do Elias, quando ele chorou que nós somos campeões brasileiros, e ele disse assim que, poxa, ele resgatou 2010, que nós tínhamos perdido, e estava emocionado e chorou. E eu falei, eu digo, interessante, vocês falam que ele... Aí a pergunta que veio, disse, pô, que amor pelo clube, que paixão bonita, que poxa, o cara teve... Aí eu digo, sim, mas essa mesma pergunta foi feita quando perdeu para o Thiago, então que ele desequilibrou na hora do... Não dá para entender. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque eu não conheço nenhuma pessoa que é só coração, que ela é só mente. Tu é um pouquinho dos dois. Um pouquinho, deixa eu botar para fora aquilo que tu mais quer, mas é um pouquinho, a gente é um pouquinho dos dois. Ô, Tite, aqui, Rubens Santos, Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. 2 situações, se possível. A primeira, o jogo de amanhã será a segunda vez que a seleção vem aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? A primeira foi em 82, se não esqueço, ainda para a Copa de 82 na Espanha contra a Alemanha, só que era ocidental naquela época, 3-1 para o Brasil, aqui. E de amanhã é um jogo para o time do Brasil, a seleção bater essa marca, e outra, se possível, o Wendel, nordestino, cearense, ele teve que fazer o caminho inverso, foi lá para a Europa. Como foi que o Tite encontrou o Wendel? E o Tite tem um olhar voltado também para o Nordeste? Deixa eu colocar primeiro, colocar para o torcedor que ele entenda que nós temos uma forma de jogar que, por vezes, a gente vai atrasar a bola para o goleiro, para que saia o lateral do outro lado e a gente faça um balanço por uma melhor condição. E que ele entenda e que não veja isso que... com a pulpo, porque é um pouquinho da nossa forma de jogar para que a gente possa produzir bem e vencer. E essa compreensão também, esse apoio vai ser importante. E não se deixe levar por uma situação que a gente venceu os 2 jogos e possa ter uma facilidade maior. É um pedido que eu faço, né, de carinho. Acompanho, sim, é minha responsabilidade, não faço isso nem por ser simpático, porque é minha responsabilidade acompanhar as equipes de alto nível, os profissionais. Quando fui para a seleção, o Geninho foi um profissional com que nós trocamos informações, WhatsApp, joguei com ele e outros tantos técnicos. O Wendel é um jogador que nós, na seleção olímpica, e as boas informações que o Micali teve, o acompanhamento dele no Leverkusen já há 2 anos, e o enfrentamento que eu, enquanto no Corinthians, o tive contra ele, a passagem dele boa no Grêmio, né? Esse acompanhamento que a Alemanha, o Renato pode fazer em termos táticos, ela te proporciona muito, né? Com um técnico de muita qualidade, a gente quase se pegou lá, eu e ele no amistoso, mas ele tem muita qualidade, a equipe dele agride marcação, transição rápida, tudo isso contribuiu. Aqui, Tite. Tudo bem? Eu queria te perguntar, a gente nota várias mudanças de procedimentos em relação à parte física. Esse voo fretado para quem vem da Europa, o Fábio com um acompanhamento mais próximo do que tinha anteriormente com o Dunga, enfim, várias coisas têm sido feitas. Queria que você falasse um pouco disso, do que você nota de ganho com a parte física e desse trabalho mais específico, mais próximo que tem sido feito. Vamos por partes. O Edu podia te falar melhor, mas eu ouvi ele falando, então eu posso retransmitir. Nós viajamos todos com voo normal, toda a comissão técnica. Quem veio de fora e que tem 7, 8, 9 horas de fuso, que veio de um lado para o outro, ficou mais barato e poupou-se valores em relação a fazer esse voo fretado e nós fazer o voo normal, que não tinha necessidade da gente, e de proporcionar um descanso maior. Tem atleta ainda com dificuldade de descanso. Pega, eu não sei como é que chama, mas tu pega o horário, a diferença de fuso, até a tua alimentação, tu demora um tempo. Nós modificamos os nossos treinamentos, esse treinamento era para ter feito ontem, a gente trouxe para hoje, justamente para ajustar as cargas, mas eu queria também elevar um nível de competitividade, porque eu sei quando eu era atleta e não estava na equipe de cima, eu ia para o trabalho, para mim era jogo. E vocês sentiram quem estava na equipe de cima hoje? Por quê? Porque se eu estou na equipe de baixo, mas eu vou dentro. Eu vou deixar a cabeça do treinador desse tamanho para que ele me escale.
E aí eleva o nível de competição deles também. Eu digo, eu não estou preocupado com o resultado, estou preocupado com o trabalho, com nível de qualidade de concentração alto. E puxou para cima, ajudou a puxar para cima a equipe que, teoricamente, eu tinha definido ontem no tático que ia iniciar. Tite, aqui, ó. Boa noite. Os 2 primeiros jogos, naturalmente, vieram resultados que talvez tenham sido além da expectativa. Sim. E agora você tem uma possibilidade de ter 2 jogos onde existia um clima de pessimismo em relação, inclusive, a uma classificação para a Copa de 2018. Você vai ter 2 jogos pela frente aqui, depois um jogo contra a Argentina, onde essa possibilidade, ela praticamente pode ter sumido e você ter assumido o primeiro lugar na tabela e, de consequência, já a classificação. Você já pensou, visualizou que até o jogo da Argentina, você vai dizer que vai viver cada jogo por si, mas já visualizou um pouco esses 3 primeiros jogos, que isso pode dar a tranquilidade à classificação? Eu não sei se confirma a classificação, mas 54% tem sido das 2 últimas eliminatórias com um percentual de aproveitamento, com esse percentual de aproveitamento que eu não sei traduzir, eu acho que são 26 ou 28 pontos. Oi? Falou aqui. Mas ela desculpa. Mas com 54% de aproveitamento eu tenho certeza absoluta. Aí eu não vou precisar em número de pontos, senão daqui a pouco está errado aí. E então a gente evoluir nesse aspecto. Mas há de ficar atento a uma coisa antes. A equipe tem que jogar bem. A equipe tem que manter um nível de concentração alto. A equipe tem que triangular, tem que agredir marcação de forma leal. Se a equipe adversária procurar, daqui a pouco, picotar o jogo, nós fizemos isso no Equador. Entender que isso faz parte do jogo. Não tem que ficar chateado, brabo. Não, pega a bola e vai jogar. Se o jogo, daqui a pouco, ele retardar com o número de faltas, não importa, vai jogar. Se o adversário nos marcar alto, tal qual marcou, nós fazemos a estratégia hoje. Encontra opções de passe para que tu chegue na frente. E resultado, quando ele vem com desempenho, aí ele é forte. Aí te dá confiança. Aí tu gera expectativa de dizer assim, ó, o time está afirmando, o time está consolidando. E é esse processo de consolidação. Ao longo dessa campanha, claro que a gente vai ver da pontuação de você consolidar e chegar nesses pontos para classificar, que é o nosso objetivo final. Tite, lado de cá. Tudo bem? Eu já vi em diversas entrevistas suas você fazer referências ao time de 70 e ao time de 82, que jogavam com 3, 4, às vezes 5 jogadores que nos seus clubes eram camisa 10, faziam essa função do camisa 10. No time que vai jogar amanhã, o Renato já foi 10, Juliano já jogou na ponta do losango, como você mesmo disse, Coutinho também já fez essa função, isso sem falar na qualidade de Neymar e de Gabriel Jesus. Em termos conceituais, o quanto é importante para você poder escalar pelo menos 3 camisas 10 no mesmo meio-campo? É só uma ideia que eu trago e procuro colocar jogadores criativos, que tenham uma capacidade e uma consistência, 4 meio-campistas na sua origem, 2 atacantes, mas eu volto a dizer, mais do que esses números, 4 defensores, 3 defensores, isso para mim assim, é um pouquinho, a gente enxergar um pouquinho, é pouco. Eu vou pegar, hoje o Brasil ele ataca com 6, qual é que seja o sistema, mas tu olha, as grandes equipes do futebol brasileiro já atacam com 6. O italiano, o Antônio Conte veio aqui e na entrevista ele disse assim, ó, nós somos agressivos na Europa, nós atacamos com 5 e 5 fica atrás. Para eles, 5 é o ser ofensivo. Para nós, não. É o lateral do lado, são os meios 3 meio-campistas, 2 atacantes. Sempre vai ter essa condição. Às vezes com 7, independente do 10 ou do 9, vão ter essas funções. Boa noite, Tite. Ana Carla Martins, do Esporte Interativo, aqui em cima. O Renato Augusto falou muito das características dele enquanto capitão para esse jogo contra a Bolívia. Eu queria que você falasse das características do Renato para esse jogo. Enfim, por que você colocou ele para isso? Desenvolveu uma inteligência tática fora dos padrões normais, a ponto do primeiro jogo, Corinthians está vencendo de 1-0, 20 minutos de pouco de jogo, é expulso o Guerreiro. Ele chega do lado e a gente interage. Eu digo, são 2 linhas de 4, eu disse sim.
Digo, vamos fazer 2 linhas de 4, deixa só um homem na frente, e naquele momento eu coloquei o Sheik na frente e trouxe ele para o lado, porque ele jogou comigo assim, quando jogava com Guerreiro e Pato. E jogou muito, porque também já tinha feito essa função. Só que deu 5 minutos de jogo e não fluía, nós não conseguia fazer a transição. Eu trouxe o Emerson para trás e joguei ele como um jogador, como um atacante de movimentação para compor no meio campo e depois enfiar. E a gente fez assim o jogo, e tu tem a capacidade de compreender e ele transmitir aquilo que ele sente dentro do campo, em termos de posição, de função. A equipe fez assim, ela venceu 3-0 com 10 homens. Então ele tem essa capacidade de observar. Talvez tenha desenvolvido na Alemanha bastante esse discernimento. E tem outra coisa que eu gosto muito nas pessoas, de ser autêntico. Fala aqui, professor, entenda-se assim, o grupo atende assim, mesmo que sejam opiniões diferentes. Ela é da vida. E ele tem essa característica. E fala pela frente. A última, por favor. Não é uma pergunta, só porque eu também sou fissurado em números, como o Tite. Então eu fiz a continha rapidinho aqui. 54 é o número máximo de pontos que se pode atingir nas eliminatórias. E 54% de aproveitamento, aí anota aí, Vinícius, dá 29 pontos. 29. Esse é o que classifica. Boa sorte amanhã. Obrigado. Ok, gente, obrigado. A coletiva da Bolívia está marcada para as 9h15, com treino às 9h30, e depois parece que teriam uma zona mista com os jogadores da Bolívia, mas devido ao atraso do voo deles, não sei se vai ter. Quem quiser o contato do assessor boliviano, me pergunta que eu passo para vocês. Ok? Obrigado, gente. Obrigado. Oi. Sim, é o time do tático ontem e do treino hoje.